De volta já aqui com Bem Assim. Vamos conhecer agora mais uma história muito linda? Pois é, no último dia 22, ele venceu o reality de panificação e confeitaria Experience Cake, realizado lá na Paraíba. Natural de São Miguel dos Campos, Robson Rodrigues está de volta aqui mais uma vez com a gente, agora para falar dessa experiência. Parabéns, vencedor! Primeiro lugar, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, agradeço muito, né, a oportunidade, o convite de estar aqui e falar um pouquinho, né, sobre o reality. E a gente que fica muito feliz, sério, de conhecer esses talentos, de fazer eles voltarem aqui e dizer, pelo amor de Deus, volte aqui sim, que a gente quer contar essa história. Eu quero começar entendendo, né, como é que foi, assim, o que é o Experience Cake? Então, é uma das maiores feiras da América Latina, no ramo da confeitaria e panificação. Sim. E essa feira acontece anualmente no estado da Paraíba. Tá. Então, todos os anos tem? Todos os anos acontece, mas de forma presencial. Mas por conta de todo o movimento que a gente está vivendo, aí eles transformaram a feira física em feira virtual. Sim. Onde os professores eles ministravam aulas de forma online. Ok. E aí, para incrementar, né, a feira, eles resolveram criar esse reality, onde eles selecionaram entre 500 pessoas do Brasil todo, 4 confeiteiros. E aí... 500 pessoas, 4 eles selecionaram? Na verdade, eles pediram para que a forma de inscrição fosse através de um vídeo, a gente mandava o vídeo para eles, e dentre as 500 pessoas, eles escolheram 4 participantes. Meu Deus do céu. Eu, representando o estado de Alagoas. Você estava entre uma do estado de Recife, uma da Paraíba e uma do Rio de Janeiro. Meu Deus, no Brasil todo, essas 500 pessoas. Isso. E foi a primeira vez que teve esse reality? Isso, foi a primeira vez, a primeira edição. Sim. E aí eles estão prometendo, né? Ano que vem ter novamente. E você poderia participar? Ano que vem? Acredito que não. Acredito não, porque já foi... mas se puder, estamos aí, né? Maravilhoso. Duas vezes em primeiro lugar, né? O bicampeonato vem, viu? Eu tenho certeza disso. Como é que foi, hein, viver isso? Foi a sua primeira participação, assim, nesse tipo de concurso? Então, lá na cidade de São Miguel dos Campos já teve um concurso de comidas regionais, juninas. E aí eu também fui participar. Eu sou muito competitivo, gosto de participar de competições, gosto também de colocar minha criatividade em jogo. E aí eu resolvi participar desse de São Miguel também. E aí também tirei em primeiro lugar. Maravilhoso! Aí foi uma criação minha, a receita. Sim. Eu criei um bolo de rolo com massa de fubá, um recheio de milho verde. Nossa. E aí, para acompanhar, uma cocada cremosa de coco. E aí eu também tirei em primeiro lugar. Então, essa foi a sua criação, isso, né? Foi esse bolo de rolo de fubá com recheio de milho e a cocada de forno. Isso. Muito bem, tirou em primeiro lugar. Isso aconteceu em junho desse ano, 2021. Isso. Foi o seu primeiro, assim, concurso. Isso. E aí, nessa outra pegada de reality, também foi o primeiro? Primeira vez que eu participei. Primeira vez que você participou. E aí, como é que foi essa experiência? Então, assim, é uma experiência muito nova, né? Sim. A gente lidar com o tempo, porque quando a gente tem encomenda em casa, a gente vai trabalhando ali com calma, a gente não se preocupa com o tempo, mas lá é muito complicado, né? É tempo, é pressão. E assim, a gente não tem noção do que a gente vai preparar na hora. Sim. Vocês descobrem lá na hora? Isso. A gente recebe, por exemplo, vocês vão ter que preparar uma receita com os ingredientes que vocês vão ter lá. Sim. Mas a gente não sabia quais ingredientes a gente ia encontrar lá. Jesus! Aí, por exemplo, uma das provas a gente não tinha leite condensado. E fazer um doce sem leite condensado é complicado. É? Bastante. E aí foi nessa primeira prova que eu resolvi fazer o bolo de limão siciliano. Que foi esse que você trouxe pra gente. Com doce de leite. Ai, gente, maravilhoso. Daqui a pouco eu quero falar sobre esse bolo, mas eu queria, na verdade, entender como é que funciona o reality, como é que funcionou, assim. Vocês 4, né, 500 pessoas enviaram um vídeo, eles selecionaram 4 participantes. Isso. E aí, é um reality. Como assim é um reality? Explica um pouquinho pra gente. Então, é um reality, a gente foi selecionado e eles pediram para que a gente fosse até lá, né? Sim. Eles levaram a gente e aí a gente ficou confinado no hotel durante esses 4 dias. Vocês A gente foi confinados. na segunda-feira e a gente foi na segunda-feira e voltou na sexta-feira. Então foram 5 dias, né, de confinamento. E aí a gente ficou confinado no hotel e todos os dias a gente ia no horário da prova, porque era tudo transmitido de forma ao vivo. Eu assisti a final, um pouquinho da final. Então tudo era transmitido ao vivo. Tudo ao vivo, não tinha corte, não tinha edição, era ali, se desse errado, ia ser errado mesmo. Mas assim, deu super certo. Uma tensão muito grande, né? A gente fica antes. Mas assim, quando começava, eu sempre tentava relaxar, tentava botar na mente tudo que eu tinha, tudo que eu sabia fazer. Seu repertório, né? E aí eu disse, não, é o que eu sei, vou ter que entregar o que eu sei, então não precisa ter estresse, nem
nervosismo, vai com calma. Ai, gente, maravilha. Olha, peguem isso para a vida de vocês. Inclusive, eu falo muito isso para as pessoas com quem eu trabalho, assim. Você sabe, é o que você sabe fazer, né? Quando o pessoal vem aqui, que eles... Ai, estou muito nervoso para falar do programa ao vivo. Eu disse, olha, você vai falar sobre o que você sabe. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Isso. Então, aproveita o momento, né? Vai viver. E aí, então, foram 4 provas? Cada dia era uma prova? Foram 3 dias de prova. 3 dias de prova. Isso. A primeira prova foi para que a gente criasse um doce capaz de reunir uma família em um domingo à tarde. Que, no Essa caso, era foi a essa ideia. Primeira prova. Isso. Aí não tinha leite condensado? Não tinha leite condensado. Então você criou o bolo? Isso. Aí eu criei esse bolo. Nunca Sim. tinha feito também, inclusive. Meu Deus, você criou lá na hora o bolo. Só Nunca foi. tinha feito um bolo de limão siciliano, nem com doce de leite. Sim. Nunca tinha provado também a combinação para ver se ficaria legal. Mas assim, surpreendeu. Foi. Foi. Meu Deus do céu, minha gente. E aí, quando você provou? Isso. Não, eu não provei porque assim, muito rápido. Foi terminando e o tempo acabando e disse, vai. Tá. Tinham duplas? Não, a dupla, ela foi só na última prova. Na última prova, ok. Isso. Tá, então vamos primeiro, a primeira prova então foi Isso, essa. isso. Reunir a família no domingo à tarde, ok, vou fazer aqui um bolo. Só que você não tinha, o desafio era não ter leite condensado. O leite condensado e assim, muitos outros ingredientes. Por exemplo, se a gente quisesse fazer um bolo com frutas vermelhas, a gente não tinha. Então assim, era bem limitado pra gente realmente ali conseguir se desdobrar, né? A gente Era conseguir se desafio reinventar. mesmo. Segunda prova. Aí a segunda prova a gente teve que recriar uma tortinha de morango que uma das chefes levou. Sim. Aí essa, no caso, foi a prova técnica. Vocês provaram a A gente torta? provou a torta, a gente viu como ela era esteticamente e a gente teve que reproduzir ela. Sim, ok. Essa Então, eu acho que foi a prova mais difícil. era isso que eu ia perguntar, qual que tinha sido a mais difícil, mas você já adiantou. Então essa, por que foi mais difícil, Acho Robson? porque assim, os jurados, eles provaram também a tortinha da chefe. Sim. Então, assim, querendo ou não, a gente tinha que atender as expectativas dele. É diferente de quando a gente tinha, por exemplo, o bolo de limão siciliano, que ninguém provou. Então, assim, não tinha a comparação, né? Eles não tinham com o que comparar. Entendi. Tipo, havia uma expectativa, né? A Isso. expectativa era ali o doce que a jurada tinha levado. Isso. A gente tá vendo aqui algumas imagens, tá? Então a expectativa era essa. Isso. Porque, assim, um doce que a gente criou ali da zero, eles não têm expectativa nenhuma com relação a ele. Sim. Mas quando a gente tem uma prova técnica, que eles recebem um doce de uma chefe já renomada, Nicole Santos, aí a gente tem que refazer ela, então, assim, A pressão. a pressão é grande. E aí você também saiu vencedor nessa? Nessa prova também, essa prova, no caso, foi eliminatória, né? Sim. A decisiva para a final. Ah, tá. Na final foram quantas pessoas? Foram 2 pessoas. 2 pessoas Isso. para a final. Ok. Só então... que aí a gente teve a eliminação no segundo dia de 2 pessoas. Ai, gente. E aí essas 2 pessoas voltaram na final para que formassem duplas com a gente para ser nossos Ah, então ajudantes. essas foram as duplas. Isso. As 2 pessoas eliminadas ali na segunda Isso. prova voltaram para formar duplas Isso. com os finalistas. Isso. Que coisa legal. E você escolhia a sua dupla? Então, foi muito engraçado porque assim que a gente terminou a eliminação, a gente disse, ó, já tá com dupla formada, né? Sim. Aí quando a gente chegou lá, eles falaram, ó, a gente vai fazer sorteio na hora. E a gente já tinha conversado todos os nossos planos, os projetos, e pra mudar de última Você com a hora- sua dupla. Isso. E mais interessante é que quando fizeram o sorteio, foram as duplas inversas. Inversas. Isso, a gente não ficou. A outra pessoa Isso. que você não tinha planejado Isso. nada. Aí foi tenso nessa hora. E aí, qual foi a última prova? Olha ele aí ganhando. E a última prova foi pra gente criar um bolo do zero Sim. em 3 horas e meia. 4 horas e meia. Isso é muito tempo, é pouco? É pouco tempo quando a gente fala de um bolo decorado, com pasta americana, chantilly, um bolo de andar, com Então sobreposição. tinha que ser esse tipo de bolo? Isso. Eles pediram para que fosse um bolo de 2 andares no mínimo, que tivesse pasta americana e chantilly. Então, assim, 4 horas é complicado. 4 horas e meia. E aí eu entreguei um bolo de 3 andares, com um andar verdadeiro, 2 fakes, né? Sim. Um andar... O de todo- baixo era o verdadeiro? Era o fake. Era o fake, o de baixo. O de cima era o verdadeiro. Sim, sim. E aí um andar, eu fiz ele todo de chantilly, outro eu fiz todo de ganache Sim. e outro eu fiz ele todo em pasta americana. Ai, E gente. ele girava também, tinha alguns efeitos especiais. E a decoração, hein? Assim, tinham muitos detalhes? A gente não sabia também qual seria o tema do bolo. A gente soube na hora. Sim. Que no caso seria Halloween. Meu Deus. Então, assim, tema do momento, né? E aí a gente fez um cemitério embaixo, no meio a gente fez como se fosse um caixão e algumas mãos saindo de Sim. zumbis. Em cima a gente fez um zumbi também e a cabeça do zumbi girava. E mesmo com tantos detalhes, assim, você ainda assim considera que a segunda prova ela foi a mais difícil? Isso, a mais difícil. Deus Porque, do céu, como eu disse, acharia essa. eu gosto muito assim de criar, eu sou muito criativo. eu sou Ah, tá. ali, Pra tipo, você não é muito problema, né? Então, assim,
teve que criar do zero e fui buscando elementos, né, do Halloween, como por Sim. exemplo zumbi, anão, cemitério, caixão, e aí deu certo. Deu super certo. Vamos ver então mais uma vez ali aquele vídeo, que é o momento que o Robson ganha, porque eu queria que ele falasse pra gente qual que foi a sensação, hein, ali naquele momento. Então, eu sempre falei que eu não entrei com expectativa tanto assim de ganhar. Eu Sim. queria muito ter uma experiência nova de reality, de lidar com o tempo, lidar com essa questão toda. E assim, eu tava lá, eu fui para dar o meu melhor, para realmente assim, de fato, brincar, aprender e aproveitar ao máximo aquele momento, aquela situação. Sim. E aí quando eu soube que tinha ganhado, assim, foi, né, maravilhoso. Tava muito tenso? Demais, eu tava tremendo, chorava e o tempo todo muito tenso, né? E aqui, ó, eu levei a renda filé. Ah, que pra a sua gente- bancada. Isso, o bordado em Coisa filé que a gente tem linda. aqui, né, no estado de Alagoas, que é Sim. muito rico. E aí eu levei para representar, eles pediram para que a gente levasse, né, um utensílio que representasse o nosso time ou a nossa equipe. Ah, do eles estado. pediram isso. E aí eu resolvi levar o bordado em filé. Vamos ver aí o vídeo. Você nunca esteve E aí foi nessa hora que eles estavam, né, falando um pouco do Instagram, daí um anúncio. Que coisa- Ai, gente, eu me emociono. Que coisa... Foi surpresa pra Foi você? surpresa, eu não sabia. Por quê? Porque na última prova, 2 jurados deram volta para mim e outros 2 jurados deram volta para... Então deu empate. Isso, deu empate técnico. E aí quem desempatou foi realmente o público, Ah, a torcida. sim, sim, porque sim. tinha também o voto da torcida, né? Eles Sim. votavam através da enquete e aí foi através do público, né? Então, foi muito importante pra você, né? Ter o Com apoio certeza, com das certeza. E pessoas a gente que teve um apoio acompanham muito nosso grande, aí que eu trabalho. acho que você estava acompanhando, né? Sim. E aí teve um apoio muito, muito grande da torcida. Que coisa boa, minha gente. Muito lindo. O coração, hein? Chega, tava... Coração ali gritando de felicidade. Muito bem. Então, vamos agora falar aqui sobre o Vamos bolo? lá. Tá, qual que foi a sua ideia quando você fez o Então, bolo? lá a gente tinha limão siciliano disponível, outros ingredientes também. Sim. E aí eu resolvi utilizar o limão siciliano como um dos principais ingredientes da receita. Você parou assim, ai, limão siciliano ou Isso. não? Ou é um ingrediente que é mais difícil, assim, de se trabalhar? Então, eu nunca tinha trabalhado com limão siciliano. Sim. E aí eu disse, não, mas eu vejo tanta gente falando bem do limão siciliano, vamos tentar ele. E aí a gente não tinha muitos ingredientes também para fazer recheio, para fazer uma calda ou outra. Sim. E aí eu disse, eu vou fazer o doce de leite, mais suave. Tinha o doce de leite Tinha lá? o doce de leite. Tá. Mas aí ele era um doce de leite muito forte, então eu precisava suavizar ele. Sim. E aí eu consegui suavizar ele para que ele não roubasse tanto a cena do limão. E o bolo, a massa? A massa que tem o A limão? massa é de limão siciliano, Nossa, com as raspinhas de limão, suco de limão. Tudo. Tudo. E aí você reproduziu essa receita para trazer aqui pra gente, isso. né? Eu E em achei cima a gente colocou uns maravilhoso. cristalzinhos de açúcar. Sim, que derreteram, pra dar, né? Isso aqui para dar aquela crocânciazinha e ficar mais... A gente tem uma textura a mais, né, no bolo. Ah, então ainda teve isso, esses cristais de açúcar. Isso. Também foi uma ideia que você teve Ideia lá na hora. E toda hora a apresentadora, né, a Haná passava e falava, Robson, o que é isso? Eu, nada, é a cereja do bolo, porque se desse errado, né? A gente tava no A ao pessoa, vivo. né? Você tem Isso. que ser esperto, Eu né? disse, a ali cereja no do ao bolo. vivo. Se der certo, vai. Se não der certo, Se der volta. certo, não vai, se der certo. Mas aí deu super certo. Deu super certo. Eles gostaram, inclusive, da crocância, né? Do Sim. cristalzinho de açúcar. Até porque ele dá uma outra textura, né? Quando a Aham. gente prova. Muito bem. Pra quem não conhece a sua história, Robson, como foi? Como e quando, né, que você começou assim no Então, ramo da eu confeitaria? comecei há muito tempo, entre aspas, né? Eu comecei vendendo trufas na escola, no IFAL, onde eu estudava, meio que para bancar ali as minhas despesas de lanche, de despesas de trabalho. Xerox, gente, olha, A estudante, Xerox. a gente sabe Xerox que atrapalha, né? estudante é difícil. E aí eu resolvi fazer essas trufas para realmente bancar um pouquinho os meus custos, né? E aí, através das trufas, os professores foram gostando, comecei a fazer cupcakes, depois bolos e deu certo Desde até hoje. então foi-se embora, É né? verdade. E hoje o Robson, ele é aluno do curso de gastronomia Isso. da Uninasal, né? Você Isso. quis ampliar ainda mais Com os seus certeza. conhecimentos, né? Eu me formei em nutrição, mas aí quando eu me formei em nutrição, eu disse, poxa, eu acho que não é isso que eu estava esperando, né? Que eu Sim. realmente tenho essa ligação. Inclusive, durante toda a minha graduação de nutrição, eu nunca me dediquei 100%, porque eu também senti uma paixão muito forte pela culinária, né? Sim. E eu disse, não, agora eu acho que é hora de investir nisso e de ver se dá certo. E tem dado. Tem dado muito mais que certo. Como é que você se sente levando o nome de Alagoas tão longe, hein, menino? Então, é muita expectativa, né? Como eu disse, quando eu fui pra lá, eu não tava com tanta expectativa assim de realmente ganhar.
Mas quando eu vi a torcida da galera, quando eu vi Natan, por exemplo, que está no Bake Off agora, postando, enfim, a expectativa dos outros a gente acaba tentando suprir, né? Então isso foi muito forte para mim, ver que tinha muita gente apoiando e torcendo para que desse certo. Muito bem, eu adorei, maravilhoso, muito bom mesmo. Quem quiser continuar acompanhando você, como é que pode fazer? É só ir lá no meu Instagram, @RobsonRodriguesAtelier, e vai seguir lá muita coisa bacana. A gente está planejando muita coisa aí pro Natal também. Sim. A gente todo ano planeja um bazar de Natal, onde a gente produz alguns doces para que a gente venda. Um valor mais acessível. Um valor mais acessível para que a gente consiga vender, né? Para ser itens presenteáveis. Sim. E muita coisa bacana para ceia também. A gente está lançando cursos novos aí também. Maravilhoso. Então, assim, muita coisa bacana. Temos outros concursos aí em vista para acontecer, então, aí, né, por enquanto não. A tendência é não parar, né? Maravilhoso, adoro. Então virão outras novidades e o pessoal pode acompanhar lá no Robson Rodrigues Atelier, tá? Corre lá então para acompanhar. Vamos abrir, podemos cortar? Com certeza. Só para a gente se entender um pouquinho, vamos lá? Já encerrados. Não vou encerrar não, vamos mostrar aí, né? Olha que cena, gente, linda. Você já deixou essa receita, Robson, lá no seu... Não, essa daqui ainda não. Essa daqui tem outra coisinha bacana para ela depois. Ah, maravilhoso, eu adoro isso. Que olha é aí, um bolo com as raspinhas de limão siciliano. Sim. E aí a gente colocou o doce de leite mais suave também. Coisa linda, gente. Bolo lindíssimo, com certeza está delicioso. Vou provar já já, porque se eu provar agora o doce vai ativar aqui a minha saliva. Vou ficar salivando muito e não vou conseguir fechar o programa. Mas muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Já quero deixar aqui o convite para você voltar em dezembro. Com certeza. Para a gente trazer doces de Natal. Topa? Topado já. Fechado, maravilhoso. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Parabéns, Obrigado. de verdade. Lindo, maravilhoso. Robson Rodrigues Atelier, tá? Lá no Instagram, acompanhe. Obrigada. Obrigado. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta a gente tem matéria, tá? Para conferir. De Viderlan Araújo, eu volto já já.